Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje é o nosso 29º dia do nosso devocional em família. E hoje nós vamos com o tema Proteção Divina. Deus envia cuidado e proteção sobre o lar. E com isso nós vamos ler o Salmo 91, versículo 11, que vai dizer: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Amém? O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e o Senhor nos livra de todo o mal. E em 2005, isso, era o meu segundo ano no seminário. Então eu não estava aqui na época, em maio. Se eu não me engano, acho que foi em maio, 25 de maio, parece. E eu lembro que eu estava no seminário, então todo final de semana eu chegava na sexta, eu ligava pra cá, pra Indaiatuba, pra saber como estavam meus pais, aquela coisa toda e tal. E eu lembro que um dia eu liguei e ninguém atendia. Eu liguei, eu ligava. Aí eu comecei a ficar preocupado, falei, gente, o que será que aconteceu? E deu certo que naquele dia um menino veio e falou assim pra mim, Jô, onde você mora mesmo? Você é da onde mesmo? E eu falei assim, eu sou de Indaiatuba. Aí ele falou assim, nossa menina, você não sabe o que aconteceu? Eu falei assim, o que foi que aconteceu? Nossa, passou um tornado na sua cidade. Aí eu, misericórdia. E aí já me veio aquele desespero porque eu estava tentando ligar para falar com a minha família e eles não me atendiam. Aí você imagina, passa um tornado, você já sabe como que é um tornado. E a primeira coisa que veio na mente, minha família não sobreviveu, porque ninguém me atende. E passaram, sim, alguns dias, que aí conseguiram restabelecer, né, a, as linhas de telefone e tal, porque... E aí eu consegui falar com a minha mãe. Quando eu liguei, do outro lado, a minha mãe mais chorava do que eu. Eu, mãe, fala como vocês estão. Lembrando que na época não tinha. Nós tínhamos celular, mas o celular não era. Não tinha internet tão com tanta facilidade como nós temos hoje. E eu falava, fala, me diga como vocês estão e tal. E eles falaram, nós estamos bem, tá tudo. Então, quando eu chegou as férias, eu vim para casa e eu vi o estrago na frente da minha casa. Gente, passou assim leve, tá? Que a pior parte mesmo foi do distrito. Quem é de Indaiatuba lembra muito bem desse ocorrido. Mas o que aconteceu na minha casa? Tinha uma árvore grande. E quando ele veio, ele já passou mais leve do que no distrito. Mas ele atingiu a região da, da minha casa, do meu bairro. E essa árvore, a minha cunhada estava na frente, minha cunhada ouviu aquele barulho todo e resolveu então abrir a janela para olhar. Quando ela olhou, ela viu naquele momento a árvore tombando para dentro da área, dentro de casa, e caiu por cima do muro, e foi muro, foi tinha uma pequena área ali para cobrir para cobrir o carro, tudo. Só que pelo tamanho da árvore era para ter caído em cima, pego em cima da casa e o pessoal estava na sala, então seria um estrago maior ainda. Mas Deus foi tão misericordioso, Deus foi tão bondoso que atingiu só o muro da casa. E ela parada ali. Minha mãe falou assim que ela ficou parada ali só olhando. E minha mãe, o que foi? O que foi? Quando minha mãe olhou, que todo mundo resolveu olhar, tava lá, enorme, dentro do quintal da casa. Mas não aconteceu nada com eles. Porque naquele momento Deus protegeu a minha família. E meus sobrinhos eram pequenos e estavam
todos ali. E eles estavam ali na sala. Se aquela árvore caísse um pouquinho mais, atingisse a casa, a estrutura ali da sala, talvez eles teriam se machucado. Mas nesse momento nós vimos as mãos de Deus, a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Então, por menor que seja, Deus sempre está nos protegendo. Eu já falei aqui que às vezes nós achamos assim, não aconteceu nada, nossa, meu dia foi maravilhoso, mas nós não sabemos, nós não conseguimos imaginar o tamanho dos livramentos que Deus tem nos dado todos os dias. Então, quando o salmista está dizendo, porque ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos proteger, e ele nos protege a nossa saída e o nosso retorno. Nós saímos do nosso lar para ir ao trabalho, o Senhor está nos protegendo e nos guarda durante o decorrer daquele dia. E Ele nos traz de volta em segurança. Mas aí você me pergunta, mas e quando as pessoas que estão na igreja e acontece um acidente e tal, mas tem em mente que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E existem momentos que nós precisamos ser tratados por Deus, mas Ele não deixa que o inimigo nos toque. E tudo que acontece, por mais terrível e por mais difícil que seja para nós entendermos, continue acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais difícil que seja a situação, que nós precisamos entender, mas Ele ainda está no controle de todas as coisas. E Ele cuida do nosso lar, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, e Ele é um Deus que tudo vê, que tudo controla, e Ele está ciente de todas as coisas. E não existe Deus melhor e nem existe Deus maior que o nosso Deus. Então tenha em mente, a proteção do Senhor, ela está sobre a minha casa, ela está sobre a minha vida, ela está sobre a vida dos meus, ela está sobre tudo aquilo que eu coloco nas mãos dele, e ele guarda e ele protege. Amém? Que Deus te abençoe e você possa ser abençoado e protegido no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.